Direito Administrativo na Prática, série Fica a Dica. Eu sou a professora Ana Mendes, mestre em Ciências Jurídicas Sociais, 22 anos de serviço público. Aprenda com quem faz. Vamos lá? Dica de hoje é de número 54, dentro do tema editais licitatórios. Qualificação técnica pela Lei 866 de 93 e pela Lei 14.133 de 2021. Você conhece os documentos de habilitação? Sabe o que mudou? Mudou muita coisa. Vamos ver como é que está este tema importantíssimo para as empresas que vão contratar com a licitação e para os pregoeiros? Bom, vamos lá. Vou iniciar aqui revisando a Lei 866, tá? Nós vimos aqui na dica passada que nós temos alguns tipos de habilitação. E hoje nós vamos trabalhar o básico aqui da habilitação técnica, tá? A habilitação na 866 está prevista no artigo 27 e seguintes, tá ok? Então, lá nós temos habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista e cumprimento da declaração do inciso 33, artigo 7º da Constituição, tá? Bom, o detalhamento da habilitação relativa aí à nossa qualificação técnica está previsto no artigo 30 da 866, que nós vamos passar a ver com um pouco mais de detalhe. Lembrando que a documentação de habilitação, senhores, ela tem que estar prevista no seu edital, tá ok? Não pode ficar inventando coisa depois que já passou a divulgação do seu edital, tá? Então tem que pensar e colocar ali. E como nós estamos falando de habilitação técnica, senhores, é muito importante ter em mente que ela tem que ser compatível com a complexidade do seu objeto, porque habilitação, qualificação técnica, ela gera restrição em competitividade, tá? Então, por exemplo, nós vamos ver aqui que um dos documentos que podem ser solicitados são atestados de capacidade técnica, tá? Se você solicitar atestado de capacidade técnica, novas empresas não vão poder concorrer na sua licitação. Então, você precisa avaliar se realmente esses atestados são necessários para garantir um resultado satisfatório em relação à qualidade, segurança da contratação e economicidade, tá ok? Bom, vamos lá. Artigo 30. A documentação da qualificação técnica ela vai se limitar, ou seja, não pode inventar outras coisas que não os documentos que estão relacionados no artigo 30, tá? Registro ou inscrição na entidade profissional competente. Por exemplo, o seu contrato é um serviço comum de engenharia, tá? Então, essa empresa ela precisa estar registrada com situação regular no CREA e o seu edital vai prever que ela apresente esse registro, tá? Bom, inciso segundo, comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidade e prazo com o objeto da licitação. Gente, esse item é o que a doutrina chama de capacitação operacional, tá? Ela se dá mediante a apresentação de atestados. Eu vou entrar nisso aí um pouquinho adiante. O inciso segundo prevê ainda que a licitante apresente indicação de instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequado para atender o objeto da licitação. E que ela tenha que apresentar também a qualificação do pessoal que vai trabalhar no contrato, tá? E cada membro da equipe, com comprovante. Bom, inciso terceiro, comprovação fornecida pelo órgão licitante, ou seja, o órgão que está organizando a licitação, publicou edital, de que a licitante recebeu documentos, tomou conhecimento de informações específicas das condições do local, tá? Para poder cumprir com as suas obrigações. Já adianto aqui que isso pode ser exigido como qualificação técnica, ou seja, como documento que vai permitir a habilitação da contratada. Mas hoje, o Tribunal de Contas já tem consolidado um entendimento, uma orientação de que esse
essa documentação específica, ela deve ser considerada como um direito da contratada, tá? Ela pode substituir por essa declaração dizendo que ela tomou ciência sem necessariamente ter comparecido, né, na visita técnica, tá ok? É a oportunidade dela conhecer. Bom, por fim, o inciso 4º prevê a inclusão no seu edital de alguns requisitos que estejam previstos em lei especial, quando for o caso, né? Uma coisa específica aí do seu objeto, para seguir por exemplo, uma regulação, né? É uma área regulada, uma agência reguladora, tem norma técnica específica, vai entrar nesse inciso, mas não pode ser incluído nenhuma outra coisa que não esteja aqui previsto. O artigo da Constituição 37, ele diz que a qualificação técnica, assim como econômica e financeira, vai se limitar àquilo que for efetivamente necessário, tá? Essencial para a contratação. Bom, vamos lá. O que eu tenho aqui para destacar especificamente sobre a qualificação técnica da Lei 866. Comprovação de aptidão para bens, ou seja, atestado de capacidade técnica, quando seu objeto for fornecimento de bens, vai ser mediante atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, tá? Agora, se nós estivermos falando de obra ou serviço, tá? Essa aptidão, que é o que nós chamamos de capacitação técnico operacional, ela vai ser mediante atestado, mas esse atestado, ele já vai estar registrado aí na entidade profissional competente, já tem essa previsão, essa diferenciação. Bom, vamos lá. Ela pode ser, vai depender muito do seu objeto. Depois nós vamos ver numa próxima dica de forma pormenorizada. Além disso, nós temos a capacitação técnico-profissional, que eu já estava explicando. Essa capacitação, ela é um comprovante mediante atestado de que o licitante tem ali no quadro, a lei diz, quadro permanente, tá? Na data prevista para a entrega da proposta profissional especializado, pode ser o nível superior ou alguma forma de reconhecimento pela entidade competente, e esse profissional é que ele tem que ter em nome dele atestado de responsabilidade técnica, tá? Bom, nós vamos ver que hoje já tem uma evolução aí da jurisprudência em relação a essa questão de exigir que o profissional seja do quadro permanente, tá? Porque quando veio a Lei 866, a gente prevalecia um vínculo da CLT, né? Assinatura na carteira, contratação, mas hoje nós temos outros tipos de vínculo, como, por exemplo, um contrato de prestação de serviço, tá? Então, o Tribunal de Contas da União tem uma jurisprudência consolidada nesse sentido, que vai aceitar outras formas de comprovação desse vínculo, tá ok? Bom, outro dado muito importante, a qualificação técnica, tá, desses atestados, principalmente, elas vão ser exclusivamente referentes às parcelas de maior relevância e valor significativo do seu objeto. E aonde é que vai estar definido isso? No edital. Ou seja, quando o seu edital, administração pública, prevê a apresentação de atestado, tem que indicar qual é a parcela de maior relevância e valor significativo, que é esta parcela que vai ser objeto do atestado. Então, por exemplo, um serviço de limpeza, né? Limpeza predial, conservação e limpeza predial. Qual é a parte relevante? Olha, é a limpeza de tantos metros quadrados ali, de um prédio com tantos andares, com a capacidade aqui de tantas pessoas, essa é a parcela de maior relevância. Um fornecimento do material, ele não tem a maior relevância do que o fornecimento dessa mão de obra alocada exclusivamente no contrato. Então, você pode definir no edital que a parcela de maior relevância é a disponibilização desta mão de obra. Então, os atestados vão ser apresentados em relação à disponibilização desta mão de obra, tá ok? Então, você pode, por exemplo, aproveitar um atestado de um objeto que não seja exatamente limpeza, mas que tenha uma disponibilidade dessa quantidade de pessoas necessárias, tá ok? Bom, vamos lá. Complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. Se o seu atestado já tem uma qualidade igual ou maior,
a lei prevê que você vai aceitar. Ah, mas isso é mais do que o que eu quero. Então, ela está habilitada. Quem pode mais, pode menos. Bom, é vedado exigir quantidade mínima de atestado, tá? Basta um atestado para poder comprovar que a licitante já executou esse objeto, desde que este único atestado consiga comprovar aí a parcela de maior relevância e valor significativo. Também a contratada pode juntar, ela pode somar atestados, tá ok? Para que na soma ela consiga demonstrar que tem capacidade para executar aquele objeto. Isso porque nós não temos como controlar na vida real quais os contratos anteriores que uma empresa vai conseguir fechar, tá? Então, uma pode conseguir um contrato, por exemplo, com um número de postos grande e outra não, mas se ela somar, ela consegue demonstrar concomitantemente que ela conseguiu manter aquele número de pessoas trabalhando em objetos semelhantes, tá? Então, quantidade mínima de atestado. Prazo máximo são algumas editais que erroneamente colocam que esse atestado tem que ter, não pode ter mais do que 12 meses da data do aviso da licitação, mais do que 24 meses. Essa limitação de tempo não pode, tá? Então, eu posso apresentar um atestado referente a um serviço prestado há 3 anos atrás, há 4 anos atrás, tá ok? Bom, é vedada limitações de tempo ou de época, exatamente isso, ou ainda em locais específicos, ou seja, eu tenho que comprovar que eu prestei o serviço no município X, tá? Não pode, se aquele serviço foi prestado e é semelhante, consegue demonstrar a experiência da contratada, não tem por que ficar dizendo que é nesse município, ou naquele município, nesse estado, tá? Esse é o tipo de restrição local que a Lei 866 não permite. E isso vai ser mantido na 14133. Finalizando, as exigências mínimas relativas a instalações são aquelas que serão consideradas essenciais para o objeto. Tá? Então, o edital ele também precisa esclarecer nesse sentido quais são essas instalações. O ideal é colocar ali uma relação do que tem que ter, de instrumentos, de equipamento mínimo, tá? É feito um estudo técnico preliminar, justamente para poder fazer esse levantamento. E como que isso fica na 14.133? Bom, os documentos de habilitação estão previstos lá no artigo 62, tá? No inciso 2º tem a habilitação técnica. No artigo 67, a Lei 14.103 vai tratar especificamente da qualificação técnico-profissional e técnico-operacional. Vejam que ela já vem aqui separando os dois tipos de qualificação técnica, tá? Que na lei, na literalidade ali da estrutura do dispositivo do artigo 30 da Lei 866, já não ficou muito bem escrito, que nós tivemos alguns dispositivos vetados, e aí o texto da 866 ele ficou comprometido. Então, a 14.133, na qualificação técnica, ela não vem para mudar, mas ela vem mais para organizar o texto, tá? Desfazer algumas confusões e esclarecer nos seus parágrafos alguns entendimentos, consolidando alguns entendimentos que foram criados ali e amadurecidos ao longo do tempo, à luz da jurisprudência do Tribunal de Contas da União e dos tribunais estaduais que seguem esse entendimento, tá? Então, lá, artigo 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a, inciso 1º, a apresentação de profissional devidamente registrado no Conselho Profissional competente, ou seja, o profissional habilitado lá no Conselho Profissional. E quando for o caso, esse profissional ele vai apresentar os atestados de responsabilidade técnica, tá? Ele tem que ter essa responsabilidade técnica pela obra ou pelo serviço que tenha característica semelhante ao objeto. Bom, inciso 2º, certidões ou atestados emitidos pelo Conselho Profissional competente. Veja que esse termo tinha na 866 e ele permanece, quando for o caso, tá? E essas certidões e atestados têm que demonstrar capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica operacional. Ou seja, prova de que a licitante já realizou um serviço semelhante, tá? E vamos aceitar, assim como está previsto no 866,
complexidade equivalente ou superior, porque quem pode mais, pode menos, tá ok? Bom, documentos comprovatórios emitidos na forma do parágrafo 3º, artigo 88 da Lei 14.133, tá? Vamos lá. Inciso 3º, indicação de um pessoal técnico, instalações e do aparelho adequado. Isso também já estava previsto lá na 866. Se quiser, você pode voltar ao vídeo. Só que estava embolado em cima com as certidões, tá? Bom, você vai apresentar, olha, esse pessoal vai trabalhar, essas são as instalações que eu vou utilizar e aqui está a relação dos equipamentos, tá ok? Bom, o meu pessoal tem essa qualificação, portanto, eu consigo, empresa, atender ao edital. Lembrando que, tanto na Lei 866 quanto na 14.133, os profissionais que forem indicados na fase de habilitação vão ter que estar presentes e ser responsáveis pela execução desse objeto lá na frente. As duas leis admitem a substituição desses profissionais por outros que tenham a mesma qualificação, tá? Comprovada ou superior, mediante autorização, aprovação da administração pública para que ocorra essa substituição, tá? Bom, vamos lá. Inciso 4º, prova de requisito previsto em lei especial. Isso já estava previsto na 866. Resiste inscrição na entidade profissional competente em relação a licitante, tá? Também já estava previsto. E a declaração de que ela teve acesso às informações e condições locais para poder cumprir o objeto. Então, não tivemos nenhuma mudança em termos de documento de qualificação que pode ser exigido. O que vai mudar? As orientações para poder trazer a consolidação da jurisprudência, tá, para dentro da lei, tá? Então vamos lá. Comprovação de aptidão para bens mediante atestado fornecido por pessoa de direito público ou privado. Então permanece como estava previsto na 866. Agora, a comprovação da aptidão para obra ou serviço, capacitação técnica operacional, também mediante atestados, mas aí já entra a possibilidade desse atestado ser registrado na entidade profissional competente. Capacitação técnico profissional é comprovação de que possui no quadro permanente, na data prevista para a entrega da proposta profissional especializado, detentor de atestado de responsabilidade técnica, tá ok? Para poder fazer esse objeto. E aí, já vamos entrar numa mudança aqui. Enquanto a Lei 866 falava que vai se limitar a parcela de maior relevância e valor significativo e deixa isso a cargo do edital, a Lei 14.133 vai colocar aqui que tem que ter um valor igual ou maior a 4% do total estimado para contratação. Essa parcela de maior relevância e valor significativo significa que ela vai ser maior ou igual a 4% do valor total. Se for menor do que isso, não pode ser considerado como parcela de maior relevância. Então, ela já traz uma limitação para a interpretação, tá, do que é relevante, do que é significativo. Preste atenção, a administração pública, na hora de montar o seu edital, tá? A complexidade tecnológica permanece equivalente ou superior, e aqui nós temos mais uma inclusão de jurisprudência administrativa das Cortes de Contas. Quantidade mínima exigível nos atestados de capacidade técnica limitada a 50% da quantidade total ou das parcelas, tá, que vão estar sendo exigidas para a contratação futura. Permanece a vedação, a limitação de tempo e de local específico, tá ok? Bom, isso aí, construção de jurisprudência. Bom, para serviços contínuos, nós temos uma novidade, tá? Seja através de prazo mínimo, sucessivo ou não, ou seja, você pode prestar um pouquinho de serviço, não ter um contrato, depois conseguir um outro contrato, e aí somar até alcançar um prazo mínimo, que agora pode ser exigido para serviços contínuos na 14.133. Então, o limite para esse prazo mínimo é de 3 anos, está previsto expressamente lá no artigo 67. O que eu quero dizer? Por exemplo, serviço contínuo. Vou fazer uma contratação. Antes eu tinha uma limitação,
né? Não pode ter limite de tempo para apresentar atestado. Agora, a 14.000 traz essa exceção aqui. Se for um serviço contínuo, eu posso pedir uma comprovação de que já teve pelo menos 3 anos atuando no mercado com objetos semelhantes, tá? Então, eu posso apresentar um contrato de 12 meses, aí eu fiquei sem contrato, empresa, né? Depois eu consegui um contrato de 6 meses, 1 ano e meio. Depois eu consegui mais um contrato de 2 anos, já extrapolei 1 ano e meio, né? A somatório de atestados conseguiu chegar naquele valor, naquela quantidade total de anos prevista no edital. Tá expresso, tá ok? Mas apenas para serviços contínuos. Bom, outra novidade é poder exigir da licitante a relação dos compromissos assumidos por ela, tá? Por quê? Para que fique demonstrado ali que não há diminuição da disponibilidade do pessoal técnico, tá? Então, se ela vai indicar a relação dos profissionais que têm uma determinada qualificação técnica para prestar, por exemplo, engenheiro, né? Você tem que ter um engenheiro na sua obra. E aí ele tem que estar disponível no local, um contrato de manutenção predial. Ela apresenta ali que ela tem um engenheiro, que esse engenheiro vai ser o seu responsável. E aí ela te apresenta uma relação de compromisso onde ela tem 10 contratos que exigem a presença do engenheiro no local, assim como o seu edital está pedindo. Nós temos ali uma prova de diminuição da disponibilidade desse engenheiro. Se ele tiver, né, no seu contrato, ele não vai poder estar em outro lugar. Se tiver em outro lugar, ele não vai estar no seu contrato, tá? Então, ela tem que apresentar que ela tem mais pessoas em condições de atender a esses compromissos, tá? Então, hoje, a administração pública 14.133 vai poder exigir essa relação de compromissos assumidos pela licitante. Temos mais uma novidade. O edital, ele vai poder exigir documento de qualificação técnica de subcontratado, até o limite de 25% do objeto que vai licitar no geral. Tá? Então, se o seu edital prevê a possibilidade de subcontratação de uma parcela, pode sim pegar esse subcontratado e exigir que ele apresente essa documentação de qualificação técnica lá na fase de habilitação. Ou seja, a contratada ela já tem que entrar na licitação com um planejamento de quem ela vai subcontratar. Pode ser, inclusive, uma exigência do edital, né? Nós vimos aí as leis da micro e pequena empresa, do fomento. Então, pode ter, por exemplo, ali uma exigência de subcontratação de micro e pequena empresa. E aí, a licitante ela vai vir já organizada para isso e vai trazer a apresentação da qualificação técnica desse subcontratado, tá? Bom, fora isso, a 14.103 vai trazer normas específicas para poder avaliar atestado de desempenho, né, qualificação técnico-operacional ou técnico-profissional, referente a consórcios, né? Quando a sua licitante apresentar um atestado que ela obteve através de um consórcio e uma outra contratação pública. E ela vai trazer ali uma série de orientações que, resumidamente, nós podemos dizer que se o consórcio for homogêneo, ou seja, todos concorrendo ali para a execução do mesmo objeto, cada um vai comprovar na devida proporção da quantidade do objeto que foi prestado, tá? Então, nós temos, por exemplo, 5 empresas, vamos imaginar aqui 10 unidades, cada uma foi responsável por 2 unidades. Então, esse atestado vai aprovar 2 unidades de serviço para cada empresa. Se essa distribuição ela não for igual, nós temos uma com unidade, uma outra empresa, sociedade empresária com 3 unidades, uma com 5, e aí somando aí, nós vamos chegar a esse total aí de 10 unidades. Na sua licitação vem uma empresa que foi responsável por executar 3 unidades desse serviço hipotético, e essas 3 unidades é o que ela vai comprovar através desse atestado. Agora, se for um consórcio heterogêneo, ou seja, cada um fez um determinado tipo de serviço, esse atestado ele vai servir para aquele serviço que constar ali, que for referente ao campo de atuação dessa sociedade empresária que está indo disputar a sua licitação. Isso se não vier tudo discriminado no atestado, tá ok? Bom, para fechar, não serão aceitos atestados referentes a profissionais, veja bem que interessante, que tenham por sua orientação, atuação profissional,
acabado dando ensejo, dando causa à aplicação de sanção de impedimento de licitar ou contratar ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. Ou seja, está pegando aquele profissional que não atuou, né, de uma forma dedicada, correta tecnicamente, e reconhecendo que se ele foi responsável, contribuiu por uma aplicação de sanção de impedimento ou declaração, a administração pública ela vai se reservar o direito de não ter esse profissional no seu contrato, tá ok? Então é uma situação nova e diferente. Ah, isso tem limitação de tempo? Bom, nós vamos ter que esperar uma jurisprudência nesse sentido. Eu já adianto que essa questão da inidoneidade, quanto durar essa punição, é possível sustentar o afastamento desse profissional. A partir do momento que essas punições já perderem aí a sua efetividade, nós já vamos ter questionamentos, abrir espaço para uma reabilitação, né, desse profissional, para que ele possa voltar a ser aceito, tá ok? Mas isso não está previsto na lei, não. Nós vamos ficar de olho e aguardar como que vão ficar as decisões aí dos casos concretos das Cortes de Conta. Essa foi a nossa dica número 54. Eu sou a professora Ana Mendes e estou aqui para ensinar os senhores aquilo que os livros de direito não esclarecem. Essa é uma dica básica, mas é uma dica muito importante para que a gente possa compreender aí as bases da qualificação técnica. Daqui por diante eu vou poder ver com vocês aí algumas dúvidas práticas. Nós temos várias questões aí referente à qualificação técnica para abordar. Mas siga o nosso Instagram, @prof.anamendesoficial. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho para saber toda vez que for liberada uma nova aula, tá? Vamos lá, pessoal, vamos engajar. Estamos com um bom nível de visualização, mas eu peço que os senhores se inscrevam. Entra no celular, joga lá no YouTube. Entra no YouTube e bota Professora Ana Mendes e clica em inscrever, tá ok? Muito obrigada pela audiência e até a próxima.